Então, muito bom dia a todos e mais uma vez obrigado pela vossa presença aqui hoje. O nosso webinar de hoje é sobre o Draft Site, a nossa ferramenta de desenho, principalmente desenho 2D, também dentro do grupo da Asso System. Hoje estou aqui com a Paula, eu a partir do escritório de Oeiras, a Paula a partir de Gaia. De uma nova de Gaia. Isso mesmo. Para também vos trazermos algumas características, digamos, opções deste produto que eu penso que serão muito interessantes de vocês conhecerem. Também para os mais atentos, imagino que já estejam a reparar que estamos aqui também a testar a transmitir pela primeira vez a nossa nova imagem corporativa aqui associada à IESA. Portanto, a IESA, a empresa que comprou a Ibermática, ao qual nós fazíamos parte, portanto, fez agora um ano, foi em dezembro do ano passado, portanto, estamos agora a iniciar uma nova imagem corporativa em que a parte da Ibermática desapareceu, portanto, e estamos a falar, portanto, em termos de AESA como o grupo que se formou, portanto, pela junção destas duas grandes empresas de IT ibéricas. Mas pronto, não vamos falar de coisas corporativas hoje temos de falar do nosso Draft Site. Paulo, então começamos aqui com algumas características que pensamos que são importantes acerca do Draft Site, certo? Portanto, vamos fazer aqui uma pequenina introdução àquilo para quem ainda não o conhece ou ainda não ouviu falar o suficiente do Draft Site, para tentarmos enquadrar efetivamente que tipo de ferramenta é esta que estamos aqui hoje a falar. Claro. Portanto, o Draft Site, como a maior parte já deve conhecer, é uma solução de desenho 2D, que foi criada há mais de 10 anos pela Dassault Systèmes, que é uma empresa de referência do mercado, por causa de diferentes softwares de irmãos do Draft Site, como o SolidWorks, o CATIA, o Novia, etc. E também por causa da própria plataforma 3D Experience, que nós já temos falado bastante e que vamos falar hoje novamente associado também ao Draft Site. Portanto, ele é capaz de criar, editar, visualizar e gravar fecheiros DWG, TXF com total compatibilidade. Tem uma interface familiar e customizável, que é compatível com diferentes sistemas operativos, como o Windows, o Mac, o Linux. Aqui havendo uma diferença importante em relação ao SolidWorks, não é? Portanto, nós do SolidWorks sabemos só o Windows. Correr no Windows e aqui, portanto, aqui somos um bocadinho mais democráticos, quer dizer, quer no Mac, quer no Linux, é possível também correr o Draft Site. Tem milhões de utilizadores que estão distribuídos por mais de 200 mil empresas, está presente em mais de 100 países e por causa disso tem tornado em pouco tempo o segundo software de desenho 2D mais popular e de referência. Portanto, a Dassault Systèmes também quando entra, não entra para brincar. Ela criou... Podes passar o... Sim, é isso mesmo que dizes, portanto, é efetivamente um produto que trabalha sobre a base, sobre o formato do AutoCAD, ou seja, é compatível com todas as versões, até grava e lê e abre mais versões de DWG DXF do que o próprio AutoCAD, como vocês estão aqui a ver também neste print screen. Portanto, é uma ferramenta que efetivamente é completamente compatível, ou seja, é o formato nativo do Draft Site, é o DWG DXF, nem sequer existe um outro formato, ele trabalha, grava e lê diretamente sobre o formato DWG DXF. Portanto, a Dassault, ela criou o Draft Site para se tornar e destacar da concorrência e há algumas particularidades que nós gostaríamos de referir. Para além da compatibilidade que referimos há bocadinho, em termos de requisitos de sistema, ela consome menos, o Draft Site consome menos recursos e é compatível, como já referi, com o Mac e o Linux. Tem uma interface muito simples, familiar e customizável, para os utilizadores que conhecem outros softwares e que passem para o Draft Site, vão sentir uma curva de aprendizagem bastante curta, dada a sua facilidade de utilização e o facto de ser bastante intuitivo.
para ajudar nesta transição ou para ajudar quem dá os primeiros passos no trabalho do desenho 2D. Existem vários recursos online que estão gratuitos e que mais à frente iremos apresentar com um bocadinho maior detalhe e profundidade. Sim. Digamos, um aspecto muito importante é este que a Paula também referiu, ou seja, para quem está habituado a utilizar o AutoCAD, aqueles comandos habituais de linha de comandos, o L para fazer uma linha, o Z para fazer zoom, o C para fazer um círculo, portanto, tudo isso funciona exatamente da mesma maneira aqui dentro do DraftSight, portanto, a curva de aprendizagem neste aspecto é super, super rápida. Também, como referi inicialmente, como se tem tornado bastante produtivo, bastante simples de utilizar e tornou-se o segundo software de desenho 2D referente no mercado, tem aqui uma amostra da amplitude de empresas que já trabalham com o DraftSight, portanto vou falar em amplitude não apenas em termos de localização, que estão espalhados por todo o mundo, mas também em termos de tamanho e de áreas de atuação de diferentes indústrias. Portanto, gigantes, não é? Sim. Desde a Vanchi, que nós temos ouvido falar muito ultimamente, Michelin, a Procter & Gamble, Panasonic, a Philips, portanto temos aqui grandes multinacionais em todo o mundo que confiam no DraftSight. Muito bem, e então em termos de opções, de versões, de empacotamento, como é que nós trabalhamos aqui o DraftSight? O DraftSight, uma das coisas muito interessantes que ele também tem é que tem um conjunto de versões que vão, ou seja, que nós disponibilizamos às empresas também para que elas possam escolher aquilo que é mais adequado para o seu, digamos, contexto específico. E se calhar aqui nós separávamos um bocadinho aquilo que está aqui mais do lado esquerdo, o DraftSight Pro e o Premium, que são as versões que nós consideramos mais adaptadas, se calhar, a um utilizador particular, portanto, ou até em alguns casos algumas empresas para pessoas que não precisam estar ligadas à rede, digamos assim, ou que estão muito fora do escritório. Ou até mesmo que têm um número muito reduzido de utilizadores, já empresas podem ter só 1 ou 2 utilizadores, se calhar. Ou podem não ter necessidade de ter uma rede para partilhar, digamos, as licenças entre eles. Portanto, são duas versões, o Pro e o Premium, que funcionam por um modelo de standalone, portanto, são licenças que não são de rede, são standalone, e por um modelo também de subscrição, portanto, pagam um valor anual para poder utilizar. As grandes diferenças em termos de funcionalidade entre o Pro e o Premium, nós vamos ver isso um bocadinho mais à frente, passam por estas que vocês veem aqui do lado esquerdo, os blocos dinâmicos, algumas capacidades de desenho de 3D, também a possibilidade de importar PDFs, portanto já vamos ver isso um bocadinho mais em pormenor. Depois temos uma alternativa mais corporativa, digamos assim, mais para as empresas, que serão os Enterprises. Os Enterprises já não funcionam por um processo ou por um licenciamento standalone por subscrição, funcionam por um processo de licenciamento por subscrição ou perpétuo, e nós aqui ainda temos a possibilidade de ter licenças perpétuas, que é uma grande diferença em relação àquilo que é possibilitado pelo AutoCAD. O AutoCAD já não tem licenças perpétuas há muito tempo, nós ainda temos essas licenças perpétuas e temos licenças de rede, que também já não é possível também do lado do AutoCAD. No AutoCAD são sempre licenças de utilizador nomeado. Portanto, network subscrição, network perpétuo e ainda o produto Mechanical, que nós hoje também vamos falar um bocadinho mais, que é um produto que tem algumas funções avançadas e específicas para a parte da mecânica e que também só funciona por um processo de licenciamento por network e subscrição. Para além disso, ainda temos o 3D Experience DraftSight, quando queremos adicionar aquelas ferramentas possibilitadas pela plataforma, não é, Paula? Colaboração. Colaboração, da gestão documental. Basicamente, o que nós apresentamos como referência e traço distintivo para quem trabalha com o SolidWorks adapta-se também aqui para o mundo do desenho 2D. Referir que as versões DraftSight Professional, a DraftSight Premium ou o DraftSight Mechanical estão disponíveis para utilização através da plataforma 3D Experience. Isso, e aqui sempre com aquele modelo também do utilizador nomeado e de subscrição, porque aqui não existe... A grande diferença entre qualquer uma destas opções, Professional Enterprise, Premium ou Mechanical, que estão sempre associados a um número de série, aqui nós, independentemente de ser network ou standalone, há sempre um número de série associado a uma máquina.
Aqui na 3D Experience é sempre associado a um utilizador, uma palavra passe para poder entrar. Isso. Portanto, grosso modo, em termos de traços distintivos que o DraftSight tem em relação à concorrência, falávamos então da compatibilidade total com os fecheiros DWG e DXF, o facto de ser mais leve em termos de requisitos de hardware e, obviamente, toda a flexibilidade do licenciamento que ainda é possível através do DraftSight. Isso mesmo. E se calhar para aqueles nossos clientes que estão assim um bocadinho mais curiosos a nível de preço, eu acho que nós podemos perfeitamente dar uma ideia dos valores que custam realmente estas licenças. Por exemplo, um DraftSight Pro, uma licença de subscrição custa cerca de 287 euros por ano, portanto é metade do que custa um AutoCAD LT. Por exemplo, um DraftSight Premium, aqui já estamos a falar de 575, mas aqui ainda é o AutoCAD normal custa, preço de lista, 2.300 ou 2.400 euros, portanto estamos a falar de uma proporção de 20-25% daquilo que é um preço de um AutoCAD normal, enquanto que depois nos enterprises, como nós já dissemos, portanto, tanto existem licenças de subscrição, por exemplo, para um Enterprise Plus, ou para um Enterprise normal, começando pelo Enterprise normal, podemos estar a falar aqui à volta de 400 euros por ano, enquanto que num Plus podemos estar a falar a cerca de 700 euros por ano, ok? E depois ainda com as opções de licenciamento perpétuo, que também podemos adicionar aqui, ou seja, com um ano de manutenção, um Enterprise normal fica aqui à volta de 600 mais 300 à volta de 900 euros, enquanto que um Plus à volta de 1.600 euros, se não me estou aqui a fazer as contas de cabeça mal. Portanto, são mais ou menos valores perfeitamente razoáveis e, comparativamente aos valores do AutoCAD, bastante mais acessíveis, portanto, do que são praticados pela nossa concorrência. Lá está, qualquer dúvida que tenham, qualquer esclarecimento, também falem depois connosco e nós teremos todo o prazer em vos orientar. Claro. Então, entrando aqui um bocadinho mais no detalhe e efetivamente no que é que estas versões têm assim que nós consideramos interessante mesmo para os utilizadores de AutoCAD e que são distintivas das diferentes versões, nós escolhemos aqui um conjunto de algumas funcionalidades que vos gostaríamos de apresentar. Começando aqui pelo nível mais baixo que nós temos, o DraftSight Pro e o Enterprise, e estas 4 funcionalidades que aqui temos à nossa frente. Esta primeira é uma ferramenta chamada Image Tracer, e que no fundo permite fazer aquilo que diz, ou que promete, que é pegar numa imagem qualquer, raster, uma fotografia, e converter os elementos dessa fotografia em elementos vetoriais, em linhas, em arcos, em círculos, aquilo que for, portanto, convertendo informação analógica em informação digital. Uma ferramenta muito importante aqui chamada Image Tracer. Outra ferramenta que temos aqui dentro de todas as versões do DraftSight é uma ferramenta de comparação de desenhos, portanto, em que nós podemos, por isso simplesmente, digamos assim, portanto, colocar ou escolher, deixa-me só ver se ele arranca aqui, aí está ele. Portanto, colocar, ou seja, dizer ao software quais são os 2 desenhos que nós queremos comparar, portanto, indicando aqui precisamente esses 2 desenhos, e ele vai fazer aqui uma comparação, portanto, indicando exatamente o que é que foi adicionado e o que é que foi removido de uma versão para a outra, portanto, salientando quais são as diferenças entre um e o outro. Okay? Portanto, esta ferramenta de comparação de desenhos. Depois temos aqui também uma outra ferramenta interessante, a ferramenta que nós chamamos aqui de cotagem inteligente, que faz também exatamente aquilo que diz, ou seja, Auto Dimension, vamos configurar aqui as 2 linhas de referência, portanto, neste caso esta linha de baseline, esta linha cor-de-rosa e esta linha azul, e automaticamente, selecionando as entidades que queremos cotar, o software vai colocar todas aquelas cotas que vocês ali viram, horizontais e verticais, de uma forma automática, também utilizando esta ferramenta da cotagem inteligente. E por último, temos aqui também uma característica interessante que tem a ver com a compatibilidade que todas as versões têm do DraftSight em relação a macros criadas, aquelas macros Lisp clássicas do AutoCAD. Aqui estamos a ativar uma macro desse tipo e recorrendo, portanto, aqui à linha de comando, estamos a ativar essa mesma macro, neste caso para obter aqui informações do desenho, e a macro
corre naturalmente de uma forma perfeitamente compatível e vai-nos dar a informação que esperamos que ela nos dê. Portanto, ou seja, compatibilidade também total com as macros que vêm das APIs, portanto, que utilizam o AutoLisp. Portanto, começando com estas 4 características, não vamos estar aqui a falar de como é que se fazem círculos ou linhas ou retângulos, portanto, isso é um bocadinho indiferenciado nos diferentes softwares, mas temos algumas coisas também muito interessantes, por exemplo, a possibilidade de, tal como no SolidWorks, utilizamos o botão direito do rato para chamar os comandos mais utilizados, ou uma ferramenta também muito poderosa de Power Trim, como a do SolidWorks, em que nós arrastamos por cima das linhas que queremos e ele automaticamente corta as linhas pelas interseções mais próximas. Portanto, ferramentas bastante engraçadas que eu penso que nem o próprio AutoCAD tem. E depois, quando passamos para o Premium ou para o Enterprise Plus, que são idênticos em termos de funcionalidade, vamos então aqui ganhar algumas ferramentas de desenho 3D, ok? Mas não esperem que isto seja um SolidWorks, ok? Portanto, isto é uma ferramenta que tem aqui algumas ferramentas básicas de criação de geometria. Não temos nada daquelas características habituais de SolidWorks, ser paramétrico, associativo, baseado em operações, portanto, nada disso existe, mas conseguimos criar algum tipo de geometria em 3 dimensões, tanto recorrendo àquelas operações normais de revolução, de extrusão, portanto, que temos também dentro do SolidWorks, como também, por exemplo, já aqui nesta lógica mais associada a projetos de arquitetura, de desenho de terrenos, criação de geometrias em 3 dimensões, como temos aqui também alguns exemplos que vocês estão aqui também a ver neste caso concreto. Outra característica que temos dentro do DraftSight Premium é a compatibilidade total com os blocos dinâmicos do AutoCAD. O que é que isto quer dizer? Um bloco dinâmico é um bloco que se pode adaptar a diferentes pré-configurações, digamos assim. Portanto, neste caso é um bloco associado a este símbolo da porta que abre, que pode vir programado com diferentes possibilidades de distâncias, de porta aberta, porta fechada, porta a abrir à esquerda, porta a abrir à direita. Portanto, e aquilo que estamos a fazer é mostrar que podemos utilizar aqui dentro do DraftSight exatamente os mesmos blocos dinâmicos que existem dentro do AutoCAD, por exemplo, aqui trocando a orientação da porta para a direita para a porta esquerda, ou da porta para fora, ou da porta para dentro. Portanto, podemos facilmente manipular tal como faríamos no AutoCAD, precisamente todas as variações que um bloco dinâmico pode ter, ok? Os blocos dinâmicos também abrem dentro do DraftSight Pro, mas não nos vão permitir ser alterados, ser editados como conseguimos alterar aqui dentro do Premium. E por último, temos aqui também uma característica bastante interessante, que é a de podermos importar PDFs também para dentro do DraftSight. Vamos mostrar aqui que conseguimos importar efetivamente PDFs. Neste caso vamos começar aqui por um ficheiro em particular. Este ficheiro em particular tem várias folhas, como nós estamos aqui a ver, várias páginas. Nós podemos escolher importar as que quisermos, ou todas, ou uma, ou um conjunto especificado dessas. Temos aqui também um preview bastante interessante. Podemos também depois fazer um mapeamento para layers diretamente a partir da descrição ou das entidades que vêm dentro do próprio PDF. E ao fazer isto, aquilo que nós estamos aqui a fazer é converter um ficheiro, que no fundo é um ficheiro de PDF, portanto, de consumo, outra vez num ficheiro vetorial, num ficheiro que tem informação matemática por baixo, que tem linhas e arcos e entidades 2D que nós podemos depois também manipular e continuar a configurar como se fossem entidades mesmo nativas do DraftSight. A outra possibilidade que também temos aqui com esta modalidade de importação de PDF é que podemos também, em vez de estarmos a fazer a importação ficheiro a ficheiro, importar, por exemplo, uma pasta inteira de ficheiros PDFs e criar para cada um dos ficheiros PDF automaticamente um novo ficheiro DWG ou DXF de uma forma automatizada. Ok? Escusamos estar a fazer um para um, podemos mandar uma pasta inteira e rapidamente obter todos os ficheiros PDFs correspondentes, portanto, a essa pasta. Reparem, aqui estão eles e podemos também abri-los
de uma forma nativa aqui dentro do draft site. Ok? Paulo, alguma dúvida até agora? Todas, porque eu não sou técnica, mas parece-me bastante interessante e bastante intuitivo. Sim. Agora, nós já temos feito alguns webinars no passado sobre o draft site. Eu diria que este, se calhar, talvez o nosso terceiro, mas nunca tínhamos falado do draft site mechanical. O draft site mechanical é a iteração mais recente dentro da família draft site. Segundo a informação que nós temos interna, foi desenvolvido em conjunto com a Michelin, portanto, para dar resposta a algumas necessidades específicas de Michelin, depois foi trabalhado como um produto comercial a partir daí. E o que é que faz o Draft Site Mechanical? O Draft Site Mechanical vai adicionar aqui um conjunto de funcionalidades importantes para nós complementarmos os nossos desenhos efetivamente com informação mecânica baseada em normas e em catálogos de fabricantes. Por exemplo, aqui o que estamos a dizer é que se eu quero fazer uma formação normalizada, escolho qual é a formação normalizada que quero fazer e vou imediatamente colocar os sítios onde quero essa formação normalizada para o software automaticamente criar aqueles bloquezinhos que vocês ali viram que identificam efetivamente aquilo que é uma furação normalizada. E para além disso, podemos também, por exemplo, tal como fazemos no SolidWorks, as roll tables, aqui o que estamos a fazer é definir uma origem para aquele conjunto de furos que ali estão. E reparem que o software também identifica as coordenadas em relação ao furo, mas também as características do furo, com uma descrição, com uma característica normalizada, de acordo com, digamos, aquilo que nós colocámos anteriormente através da ferramenta de furação. Portanto, isto é uma das funcionalidades, ou seja, a criação de furações normalizadas e também a criação de tabelas, de roll tables, portanto, com a identificação desses mesmos furos. Outra questão que também podemos aqui fazer, portanto, este furo já tinha sido feito também com a biblioteca do draft site, portanto, aquilo que estamos agora aqui a fazer é adicionar a visualização do parafuso correspondente, ou seja, é um parafuso para aquele furo, incluindo também aqui uma referência. As referências depois são importantes porque nós depois também conseguimos obter essas ferramentas e exportá-las, ou essas referências e exportá-las para uma lista de materiais. Outra característica que também aqui temos, também semelhante àquilo que fazemos no SolidWorks, é a indicação dos roll callouts, ou seja, a identificação da furação através da indicação daquela chamada descritiva do furo, bem como, vou-vos dar aqui também mais alguns exemplos, ainda sobre a parte da criação de referenciação de peças e de listas de materiais, onde, portanto, aquilo que vamos conseguir aqui também continuar a fazer com o Mechanical é, primeiro, portanto, aqui a identificação ou criação de uma layer específica para todos os equipamentos, para todas as entidades que estão associadas ao Mechanical. Reparem, por exemplo, aqui neste caso existe um rolamento e este rolamento, para além daquelas características que ali estão, nós podemos também configurar mais características, pôr uma descrição de um código de um fabricante, indicar qual é o próprio fabricante também. Podemos adicionar parafusos, porcas, anilhas, portanto, outros elementos normalizados, adicionar as propriedades que queremos a esses elementos normalizados, ou então também identificar elementos geométricos no nosso desenho, como aqui estamos a fazer para aquela capa exterior, elementos geométricos que também devem ser tratados como uma peça com determinadas características. Okay? Por exemplo, aqui também, reparem com aqueles iconezinhos azuis, o software identifica quais são as peças associadas a elementos de biblioteca e também, como dizia, podemos também adicionar outro tipo de características à nossa lista de material. Por exemplo, aqui neste caso estamos a adicionar a componente de pintura, que vai também ser aqui aplicada ao nosso desenho, como se fosse um item da lista de peças, digamos assim, e que depois poderá ser visualizada precisamente, portanto, também nessa mesma lista de peças. Outra característica que nós também estamos habituados no SolidWorks é, ok, então se isto são peças que nós colocamos da nossa biblioteca, então podemos também identificá-las com os balões, mais uma vez, exportá-las para efeitos de listas de materiais, portanto, são aquelas características normais associadas a
criação de furações normalizadas, identificação dessas furações normalizadas, identificação ou colocação de peças normalizadas e também a identificação e a listagem dessas peças normalizadas utilizando ferramentas de listas de materiais. Okay? Portanto, é isto que o Mechanical também permite adicionar. Exato, não sendo um software 3D, tem a característica da Toolbox, como existe, por exemplo, no SolidWorks Professional, que parece ser bastante útil para quem faz este tipo de projeto. Sim, numa perspectiva 2D, ou seja, enquanto que o Toolbox naturalmente é um software 3D em que nós adicionamos tridimensionalmente os nossos elementos. Aqui estamos a falar da versão 2D, ou seja, criamos ou adicionamos os nossos componentes, quer furações, quer peças normalizadas, recorrendo aos seus blocos 2D correspondentes e depois podemos também obter listagens desses mesmos elementos de biblioteca. Ok, então, Draft Site Mechanical. E por último, temos aqui também, como nós também abordámos ao princípio, o Draft Site, o 3D Experience Draft Site. Vamos só ver aqui um pequenino filme. O 3D Experience Draft Site adiciona ao Draft Site, à ferramenta 2D Desktop, a capacidade de estar sempre conectado com a plataforma 3D Experience, com as vantagens de colaboração e de gestão de informação na cloud que a plataforma possibilita. Ou seja, nós em vez, se quisermos, podemos também sempre gravar localmente, mas se quisermos podemos estar a gravar diretamente os nossos ficheiros para a cloud, podemos partilhar os nossos ficheiros na cloud para que outras pessoas possam ir lá ver, fazer markup, fazer comentários, etc. E utilizamos também as ferramentas de gestão de ciclo de vida, a nível de criação de versões, digamos, de propriedades, de tudo aquilo que está associado, portanto, a uma ferramenta normal de PDM, também, mas desta vez associado aos desenhos criados no Draft Site e não aos modelos do SolidWorks de peças e de conjuntos. E quando precisamos, por exemplo, de definir tarefas e que queremos associá-las a diferentes utilizadores, através da plataforma conseguimos fazê-lo não apenas para utilizadores de SolidWorks, mas podemos fazê-lo também para utilizadores de Draft Site, ou seja, é continuar a ter a mesma ideia da gestão e a fonte de informação num único espaço que é a cloud, para tudo o que é desenvolvimento de fecheiros, de projetos que a empresa possa ter. Isso mesmo. Portanto, aqui já numa perspectiva funcional, outra vez o mapeamento das nossas 4 versões, portanto Pro Enterprise, Premium Enterprise Plus, Mechanical e também 3D Experience Draft Site, com algumas das características distintivas entre estas versões. Na verdade, existem bastantes mais características distintivas entre as várias versões, mas eu aí recomendava que vocês fossem ao site da draftsite.com, vissem lá a matriz, porque vão ver que existem bastantes mais funcionalidades e essa matriz também vos permitirá ser mais granular naquilo que é, digamos, encontrar a vossa versão certa para trabalhar com o Draft Site. Mas estas são algumas das que consideramos mais importantes. Por isso, conhecendo aquilo que são as versões atuais do Draft Site, aquilo que o Draft Site permite fazer, o que é que nós vos recomendamos, se quiserem de facto conhecer melhor esta ferramenta. Temos a opção de trial, não é? Portanto, se forem a draftsite.com vão ter a possibilidade de poder, sem problema nenhum, portanto é só questão de preencher um formulário, acederem a um trial do produto e ver por vocês próprios o que é que o Draft Site é e como é que ele funciona. De referir que têm acesso quando fazem o teste, tem duração de aproximadamente um mês e têm a oportunidade de experimentar o Draft Site Premium. Premium. Aliás, está aqui escrito em baixo o que tu estás aqui a dizer. Ok. Do ponto de vista daquilo que é a aprendizagem do produto, temos muitos tutoriais também disponíveis, quer no site draftsite.com existem mais de 40 tutoriais para compreender o produto. Existe um manual também com cerca de 200 páginas, se não me engano, que também é um manual de autoestudo também sobre o produto. Existem muitos vídeos no YouTube que vocês também podem procurar para ver como é que o Draft Site funciona. Mas a realidade é que eu acho que qualquer pessoa que já tenha tido algum tipo de experiência com um CAD 2D, não necessariamente o AutoCAD, vai achar
também que o Draft Site é uma progressão muito natural, muito intuitiva, portanto não vai ter dúvidas em encontrar os cantos à casa rapidamente e começar a ser produtivo também muito rapidamente. Claro. Portanto, Paulo, aqui alguns takeaways que nós gostaríamos que os nossos participantes hoje no webinar levassem. Primeiro, Claro. Sim, Paulo, desculpa. Sim, não, diz. É um bocadinho retomar aquilo que foi dito no início, que é identificar como sendo um produto de referência já do desenho 2D, com compatibilidade total com os fecheiros da DWG ou DXF, que tem uma fácil transição de qualquer software de concorrência 2D, porque continua a existir grande desenvolvimento sobre ele. Vamos ter sempre novidades que vão ajudar na produtividade e na simplicidade do trabalho do utilizador. Já referimos também a otimização de recursos de IT, portanto, quando estamos a falar, por exemplo, em termos de investimento e de investimento em empresa, possibilidade de poder usar network, portanto, vai fazer com que o investimento e o recurso seja mais reduzido e poder ter mais pessoas a trabalhar com menos licenciamento. E isso, claro, como também dissemos, a opção de flexibilidade, das formas diferentes de poder adquirir a solução é uma ajuda e acho que é um traço distintivo do Draft Site. Sem dúvida, ou seja, o facto de continuar ainda a existir aqui no nosso portfólio opções de licenciamento em rede, de licenciamento perpétuo, que são coisas que a maior parte dos produtos concorrentes hoje em dia já não fornecem ao mercado. Por isso, um software de desenho 2D extremamente competente, com muita gente, muitas empresas, milhões de utilizadores em todo o mundo, com empresas líderes por trás, portanto, a trabalhar e a utilizar diariamente uma ferramenta como é o Draft Site, com uma facilidade muito fácil de transição para quem já tem experiência em software de desenho 2D e com as tais opções flexíveis de licenciamento que também comentámos. Portanto, isto é um pacote vencedor, é só realmente experimentarem e avançarem com o Draft Site nas vossas necessidades em termos de desenho 2D. Certo. E Paulo, já sabem, podem contar sempre com a nossa ajuda, existe obviamente sempre apoio técnico e o que vocês possam necessitar. Nós trabalhamos, estamos sempre disponíveis para vos dar todo o apoio e, digamos, e capacitação que for de facto necessária. Resta-nos então agradecer a vossa presença aqui connosco hoje, na divulgação de mais uma sessão sobre este software muito interessante que nós trabalhamos enfocado, portanto, naquilo que são as necessidades de desenho 2D, que ainda existem e que ainda são reais em muitas empresas e em muitos mercados verticais. Por isso, resta-nos agradecer aqui a vossa presença e desejar-vos o resto de bom dia, bom almoço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Paulo, é isso mesmo. Então, muito obrigado a todos, até uma próxima e bom trabalho. Igualmente para vocês.